com essas pessoas, esses trabalhadores. Então, essa dinâmica se vai permitindo que que o lugar vai levando. Desculpa, estou perdendo um pouco um ponto aqui, vou tentar recapitular aqui. Esse elemento, o trabalho como uma dinâmica que permite assim, gerar vínculos assim, profundos, né, com as pessoas, permite que a escola vá para fora, né? E depois os alunos, quando vão para o mundo, eles podem levar isso que aprenderam, isso que percebem que é necessário para a comunidade escolar, para a nossa escola existir, né? Então, eu fico muito aprimorado, muito maravilhado cada vez que observo como eles vão percebendo que o trabalho deles é necessário, é realmente assim, tem um sentido, assim, claro, prático e talvez por isso espiritual, né? Quando pensamos no currículo, na escola, né, geralmente vem essas perguntas, né? O que o lugar precisa, né? O que a escola precisa? E como o elemento universal também se expressa através do lugar, né? Nesse trabalhar com a terra, nesse trabalhar com os animais, né? Lidar com construção, com geometria, com artes plásticas, enfim, né? Isso é um pouco como a oportunidade que teve assim de conhecer a pedagogia Waldorf nesse contexto, né, tão diferente para mim. Hoje a minha perna não tá boa, tá? Mas é normal. Tá bom, que melhore. Então é isso, eu queria, talvez em poucas palavras, queria compartilhar essa experiência que tem sido através dessa conexão assim íntima com o lugar, com a comunidade onde você está, né? E com esses processos, isso vai te levando assim para, vai te dando elementos para poder abrir assim a escola se abrir cada vez mais para o mundo, né? E gerar mais possibilidades, mais janelas para a comunidade, né? Escolar toda, onde ela está inserida, né? Gente, desculpa se o palavreado está um pouco confuso. São várias ideias. É um desafio bem grande para mim, foi tentar assim, resumir essa experiência desses anos, né? Nesses 15 minutos. Mas talvez, se vocês têm perguntas, trazem comentários, você possa me ajudar a levar isso para um outro caminho, né? Acho que é isso que eu posso compartilhar por enquanto. Tá bom, Edgar? Tá ótimo, Simão, muito obrigada. Inclusive, eu mesma tenho uma pergunta para você, né? Você Tá traz, bom. então, essa reflexão, né, de que é muito do resgate desse movimento do contato com a terra, do contato com o espaço em que as crianças, né, da turmalina estão inseridos. Eu queria te perguntar, então, né, como que está sendo, quais são os desafios, né, nesse tempo de pandemia, em que as crianças não podem ter tanto esse contato com a terra, e essa força tão anímica ali, né, junto, do lado a lado. Eu queria saber de você como que você percebeu isso. Então, Erika, posso falar um pouco do como tem sido nossa experiência no ensino médio, né? Que é onde hoje eu estou atuando mais. E foi um desafio muito grande, de fato, ter que utilizar essas plataformas, essa tecnologia, e com isso a quantidade de tempo que os jovens
nossos alunos estão expostos, né? Exigiu muito dos professores tentar diminuir esse dano, né? Por um lado. E também recebendo de cima, né, do governo, uma proibição de abrir a escola, né? Mas no nosso caso, como estamos em uma escola rural, como somos uma escola associativa, né, o âmbito pedagógico não é o único em que a escola atua, sino que ela também tem uma forte vida social. Então, temos podido assim estabelecer protocolos de biossegurança, estudar as possibilidades que nosso espaço tem para que a escola consiga continuar viva, né? E aos poucos recebendo alunos, recebendo famílias, mas já não mais para atividades, digamos assim, entre aspas, pedagógicas, né? Mas sino mais chamando, fazendo esse exercício a exercer essa cidadania, né? Ser parte do organismo social. Hoje em dia a escola está com muita atividade na agricultura, estão passando por uma forte reestruturação de como entendemos a produção na escola e a lida com esses espaços que nos está observando durante esse tempo. Então, tem muita coisa a fazer, graças a Deus. Olha, morro de medo de algum dia a escola estar pronta. Isso, então está sendo assim, isso tem amortecido um pouco, mas mesmo assim, ainda é um tema sensível na comunidade escolar, né? Ir para a escola, não ir, enfim. E a antroposofia está trazendo todo esse material, né, para pensar a respeito, né? Tá bom, Erika? Perfeito, obrigada. E assim, mais uma coisa, né? Como que você percebe, então? Não sei se você teve a oportunidade ainda de conhecer outros lugares, né? Outras escolas. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, estou um pouco longe de você, né? Aqui não tem tanto esse contato com a terra, mas há ao mesmo tempo esse contato com o meio, né? Mas de uma forma diferente, uma cidade grande, né? Como que você percebe, assim, através dessas características específicas, né, culturais da escola rural para uma cidade grande? Se fosse hoje para você dar aula numa cidade grande, como que você acha que você levaria toda essa riqueza dessa cultura que há aí em Recife para cá, por exemplo, para cá, para São Paulo? Contando assim com o ensino médio, que é exatamente o público que você atende. Então, Erika, difícil pergunta, viu? Talvez eu não sei, se estivesse nesse lugar, eu acho que interessante seria olhar para lá, né? Quais são as possibilidades que surgem lá, né? Uma das coisas que eu faço, permacultura, até tem respostas para isso, né? Então, acho que é fundamental isso, ter essa disposição de escutar o lugar, escutar as pessoas e estabelecer vínculos vivos, né? Que isso vai dar alimento pedagógico, né? Relações reais, né? Íntimas e ao mesmo tempo que as necessidades da comunidade, as necessidades da comunidade escolar também sejam compartilhadas no trabalho, né? Porque precisa fluir para dentro do currículo. Eu vejo que isso. E outra possibilidade que eu acho que a seção de jovens poderia estar ajudando muito é permitir que cada vez as escolas estejam mais articuladas, né? E poder viajar, compartilhar, fazer encontros, ter esses olhares. Acho que cada vez que sair com meus alunos para fora, viajamos para fora do estado, por exemplo, é, muda muita coisa na volta. Então, esse olhar sempre é bom que possamos cada vez estar mais articulados, mais conectados para fazer essas trocas, né? E conhecer esse mundo maravilhoso que está lá fora, né? Perfeito. É viajar mesmo, né? É como
viajar nesses encontros que a gente está tendo aqui, mesmo online, acho que E nos trabalhar também. Desculpa, Érica. Viajar e trabalhar. Trabalhar Verdade. juntos, suar juntos. Sim. Desculpa. Não, com certeza, trabalhar bastante, né? Mas viajar levando isso na bagagem, né? Levando um pouquinho, uma coisa que eu achei bonita que você falou, né? Você falou que é escutar o lugar, né? Estabelecer um vínculo. Então, acho que é isso. E aí a gente vai levando isso na nossa bagagem, né? Na nossa bagagem cultural, na nossa bagagem visual e abrindo espaços, né? Entre nós também, para que a gente possa ter uma relação conosco, com o meio, né? Enfim, eu agradeço muito, Simon, pela sua fala, muito obrigada. E aproveitando, então, esse ensejo de buscar esse contato com o meio, eu vou, então, chamar o nosso segundo convidado, apresentando ele um pouquinho, que é o João Santana. Ele é biólogo, é mestre em planejamento ambiental, professor de biologia e ciências na Escola Associativa Waldorf Veredas, e ele tem diversas participações com o seminário de formação de professores, no curso de Desafios da Contemporaneidade, ele participou aqui na Faculdade Rudolf Steiner e é tutor dos professores do ensino médio e vai também nos contar um pouquinho, então, como que é e como que funciona essa relação com o meio e como que é a pedagogia viva na Waldorf Veredas. Muito bem-vindo, João, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Érica, é uma honra esse convite. Boa noite a todos e todas. Eu preciso dizer que esse convite ele é muito especial, porque ele surgiu de uma ex-aluna da Veredas, que agora é parte da seção de jovens. Eu já vi que ela está aí, inclusive a mãe dela. E, assim, é uma grande honra poder participar desse encontro essa noite. E é muito interessante como o Simon traz essa imagem da escola em que ele atua, de uma pessoa que veio de fora e que chega, então, num espaço, num ambiente em que há uma cultura e uma escola que está em construção, que está muito viva. E ele falou como essa escola dialoga com o ambiente, com as pessoas e com a cultura em que ela está inserida. Então, dá para ver algo bastante vivo ali, né? Nessa escola em construção, como ele falou, que espera que essa construção não chegue ao fim nunca. E eu pensei um caminho audacioso aqui para fazer, que é através de uma perspectiva diferente um pouco. A minha escola vai estar como pano de fundo, certamente, mas eu pensei da gente olhar junto como é que o que seria uma pedagogia viva na relação dos professores com as disciplinas. Então, enquanto Simon trouxe essa imagem macroscópica da escola na relação com a cultura e com o ambiente, eu pensei de olhar, talvez por ser biólogo, para uma relação mais microscópica, assim, em olhar em como é que os professores se vinculam com as suas disciplinas. E para isso, eu vou projetar aqui daqui a pouquinho uma coisa. Eu já estou liberado, Érica, para projetar? Ainda não. Vou te liberar agora. Tá joia. E falar de uma pedagogia viva significa falar de vida. E falar de vida significa falar de nascimento e de morte. A vida, ela abarca isso, né? Nascimento e morte. E nada melhor para falar de vida, de nascimento e morte do que falar de biografia. E para isso, em primeiro lugar, eu gostaria de falar... Agora deu. Vocês estão vendo? Tá tudo em branco, na verdade, né? Agora vocês viram. Então tá bom. E para falar disso, eu queria, em primeiro lugar, falar sobre a biografia de uma escola Waldorf. Uma vez a Valquíria Machado, que trabalhou na Steiner e é uma pessoa, uma estudiosa do assunto, ela me apresentou isso e eu fiquei bastante impactado, porque ela mostrou esse gráfico e ela disse assim, ó, uma escola Waldorf, ela passa por 3 fases diferentes. A primeira fase é a fase do pioneirismo. E é aquela fase que todo mundo que já participou do começo de escola Waldorf sabe o que é isso, né? É aquela fase em que todo mundo trabalha loucamente, em que há um certo caos inicial, como sempre no início da vida, né? Então há um caos e todo mundo trabalha e todo mundo faz tudo, as reuniões não têm fim, os mutirões são constantes, o ano termina, a escola não sabe como vai se pagar no ano seguinte, mas ela vai acontecendo e vai sendo construída, né?
talvez, de certa forma, isso viva no que o Simon falou ali da escola em que ele trabalha, em que ele atua. Mas existe um momento em que a escola começa a se profissionalizar. E o que a Valquíria falou nesse encontro com a gente foi assim, se a escola se mantiver como pioneira, com essa força de pioneira, ela pode tropeçar nos próprios pés. Então, chega um momento em que a administração da escola precisa se tornar profissional, em que os acordos precisam ser bem estabelecidos para que a escola continue viva. Mas aí a gente corre um segundo risco, que não é tropeçar nos pés lá no começo da escola pioneira, mas é o risco da escola se enrijecer tanto, se tornar tão profissional e burocrática que ela enrijece. E eu cheguei na Veredas há 11 anos atrás, e ela estava na transição da primeira fase do pioneirismo para a profissionalização. Então eu vi essa transição acontecer na escola. Eu vi que o pioneirismo e os mutirões foram desaparecendo e que a escola foi se tornando mais profissional. E aí acontece um terceiro passo necessário, e que se a escola não faz isso, ela corre o risco de morrer em vários âmbitos, em vários aspectos, que é o incentivo ao indivíduo. Ou, em outras palavras, é apostar no desenvolvimento individual dos professores. A Veredas, eu vejo que ela passa bem por esse momento. Então, ela já foi pioneira, ela já se profissionalizou. E agora, eu como professor atuante dessa escola, que fica na zona rural de Campinas, mas apesar de estar na zona rural, é bem conectada ao centro, as pessoas não moram no entorno da escola, com algumas exceções, tipo eu. Elas vêm de fora da cidade para chegar até a escola. E é uma escola que realmente me dá a possibilidade, eu sinto abertura para criar. Eu posso ser criativo na Veredas. Isso tem um grande papel, como a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Falar da biografia da escola, eu acho que essa é como imagem geral. E agora, eu queria dizer assim, que para falar como a relação da disciplina e professor vive na minha escola, seria muito pretenciosismo meu querer falar isso de forma que abarcasse a escola toda. Então, eu vou falar como é que, para mim, vive essa relação entre disciplina e uma pedagogia viva. Porque é onde eu consigo chegar, uma vez que a escola me possibilita que individualmente eu possa olhar para isso, né? E eu queria contar para vocês, de novo falando de biografia, falando de morte e vida, como é que foi que a minha disciplina biologia nasceu na minha vida. E na infância eu tive muito contato, meus pais sempre gostaram muito de viajar, mas eu assumo que no ensino médio eu tive um professor de zoologia que trabalhava com os animais que me fascinou muito. Ele era um professor extremamente entusiasmado, encantado com a zoologia. E ele via para as aulas e desenhava os animais na lousa de forma enorme, assim, não era uma escola Waldorf. E ele era muito encantado e apaixonado por aquilo. Então ele despertou em mim uma paixão, assim, um entusiasmo. Na verdade, ele mostrou alguma coisa do meu destino que estava escondido ali naquelas aulas, que fez com que eu entendesse que esse era o meu caminho. E já no ensino médio, a biologia celular para mim também não interessava muito. Mas tudo bem, eu tinha aquele professor lá que trabalhava com os animais que me deixava encantado e aquilo para mim foi suficiente para eu entender que a biologia era o meu destino. Eu adorava assistir os documentários que passavam à tarde. Na minha época era na cultura de domingo à tarde, Planeta Terra. Eu era fascinado de ver toda aquela vida em diferentes partes do planeta, florestas e savanas. E aquilo para mim era algo assim extremamente encantador. E aí eu fui fazer biologia. E chegou então o primeiro dia em que eu fui estudar zoologia. Era tudo que eu queria. E aí eu cheguei no laboratório e me deparei com os animais mortos. Então, a cada aula o professor vinha, aquele cheiro forte de álcool, de formol, abria uma bandeja e jogava todo aquele monte de bicho morto, que já era analisado há anos, talvez décadas, pelos alunos, então eles estavam todos se desfazendo, aquele cheiro horrível. E aí eu comecei a ver, eu tinha que decorar todas as estruturas. Eu tinha um livro dessa grossura de zoologia, com o nome de cada parte dos animais. E aí o meu ânimo foi caindo. Aquele entusiasmo que eu tinha com a biologia, com o que era vivo, com algumas exceções. Eu tive alguns bons professores, mas muito raros. E aí o meu entusiasmo, meu ânimo foi caindo. E eu me formei assim, no final eu não aguentava mais ir para a faculdade, estava louco de vontade de sair da biologia, e eu não sabia por quê, mas eu tinha repulsa da biologia. A biologia, para mim, ela não significava mais o que deveria, né? A biologia, o estudo do vivo, na verdade, estava mais para o estudo do morto. O contato que eu tive, assim, aquilo que eu esperava, que aquele meu professor se apresentou a princípio para mim, aquilo desapareceu. E aí o meu ânimo foi embora. Mas eu saí de lá, e professor de biologia.
E a primeira pergunta que eu faço é: quem foi que criou o currículo de biologia? Quem foi que disse o que um professor ou o que precisa ser dado, não só na graduação em biologia, mas no ensino médio? Estão me ouvindo? Mudo. Ah, pronto. Estão me ouvindo agora? Tá parecendo que eu fico mutando e não mutando. Então tá bom. Agora foi, então. E a pergunta é: quem que disse o que um professor de biologia precisa fazer no ensino médio? Se você for olhar para o PCN, você vê que ele é super abrangente. Na verdade, você lê lá que você tem muitas possibilidades como professor de biologia. Agora, quando você começa a lecionar, você entra, de repente, numa escola que tem toda uma estrutura já pensada, e as aulas são pensadas, e o material já é pensado, e tudo que precisa ser feito, como se você entrasse num vagão em movimento de um trem, assim, e de repente você é um professor de biologia. E aquilo é o que eu preciso saber, o que foi determinado ou pelo vestibular, ou pela própria escola, e isso é regra geral em quase todas as escolas. Então, de repente, eu sou um professor de biologia, nossa, eu tenho que saber isso. E eu não tenho a oportunidade de pensar por que eu estou ensinando isso. Por que eu estou ensinando isso para os meus alunos, esse conteúdo? É uma estrutura tão rígida que eu não penso se dá para mudá-la. Eu simplesmente continuo fazendo o que precisa ser feito. Não importa muito quem está na minha frente e também não importa muito quem eu sou. Eu tenho aquilo para seguir e fazer. E aí eu tenho um exemplo, que todo mundo aqui que teve aula de biologia numa escola convencional vivenciou isso. Por exemplo, você vai estudar os protozoários no ensino médio, e estudar protozoário, para quem se lembra, é estudar para doenças, parasitoses, coisas terríveis. Então, estudar protozoário é isso. Mas a minoria esmagadora dos protozoários são causadores de doenças. Eles são seres maravilhosos que estão em todas as partes do planeta, do Ártico à Antártida. A forma como eles se comunicam, como eles se relacionam entre eles e com o ambiente é maravilhoso. Mas isso não é falado. Quando a gente vai estudar as plantas no ensino médio, a gente decora ciclos extremamente complicados de reprodução vegetal, e você nunca nem viu aquelas plantas. Em nenhuma aula você vai olhar para a natureza e olhar para as plantas. Então, o ensino de biologia ele se dá em modelos. Quando você olha, por exemplo, para um sapo na faculdade, o professor vem e disseca, ele traz assim um sapo, eu abro ele morto, olho para aquilo e o professor fala: isso é um sapo. Mas, na verdade, aquilo não é um sapo. Aquele é um ser morto, aberto ao meio. Um sapo. Ele se relaciona com o ambiente, com a água, com outros animais, com a luz do sol. Os seus órgãos estão vivos, em movimento dentro dele. Aquilo que eu tenho na minha frente não é um sapo. Aquele é um corpo morto. E é aí que a educação se debruça, olhar para esse corpo morto. Uma vez, uma pessoa muito querida, uma inspiradora professora, que foi minha orientadora de mestrado, ela me contou que ela estava assistindo uma defesa de tese no departamento de ecologia na USP. E aí a aluna foi apresentar um trabalho dela e ela estava falando sobre uma ave. E como essa ave saía de uma floresta e ia para outra. Então ela foi começar a apresentação e no primeiro slide que ela projetou tinha o nome dela, faculdade, o título do trabalho, e o slide estava todo cercado de fotos de passarinhos, assim, para ilustrar a apresentação dela, né? Então, ela fez a apresentação, era super complexo de entender matematicamente como é que a ave migrava de uma floresta, de uma mata para outra, super difícil de entender. E no final, quando ela terminou, uma pessoa da banca disse para ela assim, por favor, coloca no seu primeiro slide. Ela achou estranho, porque o primeiro slide é o seu nome e o título do trabalho, né? E ela colocou. E ele falou assim, ela estava fazendo mestrado, então ela ficou 2 anos trabalhando com aquela ave nesses modelos matemáticos, tentando explicar o movimento dela. Então ele perguntou, qual desses pássaros é o seu? Ela virou para o slide, olhou. Aí olhou para o professor e falou, eu não sei. Ele falou, você ficou 2 anos estudando como uma ave se locomove de uma mata para outra. Em 2 anos você não teve a curiosidade de olhar para a foto da ave, você não sabe que ave, o que é isso, você nunca foi para o campo. Aí ela bateu a mão no computador e falou assim, o meu campo é esse. Nós estamos vivendo um momento da história em que os professores, eles entram numa estrutura extremamente rígida
do que eles precisam fazer com suas disciplinas. As aulas dos professores, elas estão desvinculadas do mundo e dos fenômenos do mundo. Eu olho para o modelo de reprodução de uma planta, eu olho para um modelo matemático de como uma ave transita de um lugar para o outro, mas eu não olho realmente para o mundo natural, eu não olho realmente para o mundo. As escolas correm o risco, como eu falei lá no começo, mesmo escolas Waldorf, de se tornarem tão rígidas, mas tão rígidas, que elas não permitem que o professor pergunte se o que ele está fazendo com aquela disciplina faz sentido para ele e para os jovens. Ele está naquela estrutura e ele segue o que precisa ser feito. E essa é a receita para uma pedagogia morta, em que o professor não pensa no que faz, na implicação, e que a escola não incentiva que o professor torne essa pedagogia viva. Nós precisamos reaprender a olhar para o mundo e para os fenômenos do mundo. Em outras palavras, a gente tem que conhecer o pássaro que a gente está estudando. E nós temos a missão de tornar o mundo parte do ser humano e o ser humano parte do mundo. Então, agora, em suma, se eu for responder a pergunta, o que é uma pedagogia viva para mim? Eu diria que é aquela pedagogia em que o professor leva em consideração quem está na sua frente e quem ele é, com suas potencialidades, e que ele pode contar com uma escola que permita e incentive o seu desenvolvimento. E, por fim, que a educação possa romper as barreiras, que a pedagogia possa romper as barreiras que separam a educação do mundo e do ser humano. É isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Muito obrigada, João. Muito inspirador todas as suas palavras. Eu, como uma estudante, né, de pedagogia, uma futura educadora, me sinto muito reconhecida nas suas palavras e acredito que é exatamente isso, né? Essa é a pedagogia viva, né? É o que está no ato, é o que está no fazer, no sentir e com certeza no que está ao nosso entorno, né? É muito importante que a gente se veja naquilo que a gente faz, naquilo que nos impulsiona, no que está ao nosso redor, no outro, e isso só nos motiva cada vez mais. Muito obrigada. Bom, agora eu abro as questões, as perguntas de todos os participantes aqui, né? Se vocês quiserem mandar no chat, se vocês quiserem abrir o microfone, eu peço apenas para que aqueles que queiram abrir o microfone ir falando no chat aos que estão interessados, que eu vou criando uma listinha. E aí, assim, cada um fala tranquilamente e faz a sua pergunta, tá ok? Vocês não precisam ficar tímidos, tá? Podem fazer perguntas, comentários, se quiserem compartilhar algo conosco também. Bom, sendo assim, claro, Gabi da sessão, por favor. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a fala dos dois. Foi ótimo poder ouvir vocês, a vivência de vocês. E eu queria fazer a minha pergunta para o Simon. E eu queria saber como que vocês estão lidando com esse momento pandêmico e com as aulas online. E como que vocês estão tentando estimular, né, essa relação tão profunda que tem com a Terra. Como que está essa relação nesse momento virtual?
Sim, Gabriela? Gabi? Então, comentando assim, estamos gerenciando nossas aulas de época, um sistema online, tentando conectar ao máximo o currículo de artes, né, com alguns cursos complementares, né, tentando ver quais são os assuntos tangentes, né, que se conectam, permitem que esses conteúdos de algum modo se relacionem, né, para poder otimizar, né, o tempo que os jovens estão diante da tela e, ao mesmo tempo, permitir assim vivificar o conteúdo, né, dentro do possível, né, nesse contexto. Esse é uma área da escola, vou comentar para a Érica, né? E junto com isso, dentro da escola, como associação, como organismo social, estamos desenvolvendo projetos, né? Projetos e temos recebido visitas voluntárias, né, de famílias, jovens, crianças da escola, né, que se engajam dentro das diferentes delegações que tomam conta do cuidado com a escola. Isso a gente está chamando de fase zero, pensando no retorno à aula, ser uma fase zero, onde de fato na escola presencialmente não acontecem aulas, né? Mas ao mesmo tempo temos uma escola que precisa de cuidados e precisamos todos manter ela viva, né? Então é assim que está acontecendo a dinâmica hoje em dia, né? E também lidando com isso, de sem saber como vai ser o próximo mês, né? Tudo está tão diferente a cada momento, né? Que vamos ver. Por enquanto está assim, tá bom? Temos uma pergunta aqui no chat para você, João. O Yuri está perguntando qual é a relação entre uma pedagogia viva e a fenomenologia de base goetheana. Essa pergunta é muito boa. Como eu disse, a gente vive um momento em que a gente tenta explicar o mundo através de um modelo. Então, eu vou dar um exemplo, né? Se eu pego duas barras, uma está quente, outra barra está fria, e eu encosto uma na outra, e eu quero explicar o que está acontecendo ali, o que eu faço é tirar as barras da minha frente e agora imaginar átomos, elétrons, e eu começo a pensar, bom, mais quente se move mais rápido, mais frio se move de forma mais lenta, então eles chegam num equilíbrio. Tá, mas o que eu fiz aqui foi pegar o fenômeno e me desvincular dele e agora ficar simplesmente no mundo das ideias e ficar simplesmente tentando explicar aquilo de forma desvinculada com o que existe de forma real no mundo. Outro exemplo, quando eu vou estudar biologia celular, eu desenho uma célula na lousa, eu projeto no slide, desenho as organelas e aquilo não existe. Em nenhum lugar do mundo aquilo existe. E eu foco simplesmente naquele modelo. Eu não estou dizendo que modelos não são importantes para a gente explicar, abstrações não são importantes, elas são importantes. Mas a gente se esquece de se vincular ao fenômeno. A gente deixa o fenômeno nem para segundo plano, a gente tira ele para escanteio e fica simplesmente entendendo mecanicamente como é que o modelo se relaciona entre ele e aquilo me satisfaz. E isso faz com que o ser humano se afaste do mundo real, do mundo natural. E a gente está vivendo justamente a consequência disso no mundo. E que não me importa tanto o que acontece com o mundo, porque eu vou explicar quanto de carbono tem na atmosfera, eu consigo saber o metano, quantas vezes ele é feito estufa e tal, mas parece que o mundo não me pertence, que eu não pertenço ao mundo. Então, assim, uma resposta rápida, né, para essa pergunta, a fenomenologia ela convida de novo o ser humano a observar o mundo e se lembrar que tudo parte daí. Então, acho que é fundamental para uma pedagogia viva. E aproveitando, eu faço a pergunta para os dois, né? A pergunta da Brena. Dá para relacionar a pedagogia viva com a pedagogia intuitiva? Acho que esse elemento intuitivo ele faz parte do organismo vivo, né? E nós estamos, né, de algum modo, né, suscetíveis a esses aspectos, né?
Eu acredito que muito desculpa repetir um pouco isso, mas muito dessa intuição é o que o universo apresenta para nós, para fazer ele parte da nossa vida, né? E desde essa perspectiva, eu acho que enquanto a gente estar atento ao que vem, né, as perguntas que chegam, sim, né? Esse material intuitivo está presente, com certeza. Então, eu não sei responder essa pergunta porque eu não sei a fundo o que é a pedagogia intuitiva. Então, eu posso até ouvir minha intuição e tentar imaginar o que significa essa pedagogia, né? Mas eu acho que dá para aproveitar, assim, o que eu poderia dizer em relação a isso é que o que o Rudolf Steiner chama de intuição é algo extremamente importante para a pedagogia e para o professor. Então, quando a escola passa por aquele ciclo e chega no momento de incentivar o indivíduo, ela permite que eu me desenvolva. E me desenvolver significa ouvir quem eu sou e o que eu trouxe para essa encarnação de forma profunda. E isso é um trabalho intuitivo, de ouvir realmente o que vive em mim num âmbito diferente desse ambiente, desse âmbito ordinário. Então, se a pedagogia intuitiva parte desse pressuposto, eu diria que tem total relação. Mas eu não sei o que é pedagogia intuitiva, estou seguindo só a minha intuição na resposta, na verdade. Bom, e agora eu passo uma pergunta para Melanie. A Giovana quer saber, Melanie, se os seminários e a FELB, a Federação Escolas Waldorf Brasileira, contribui para o enrijecimento ou individuação dos professores. É uma ótima pergunta, Giovana. As formações, né, que a gente chama de seminários, um nome também não muito bom, não muito apropriado, a meu ver, e é de muitos colegas também, que nós estamos numa formação para professores Waldorf. E esta formação, ela precisa realmente ser um trabalho muito profundo no autodesenvolvimento desse professor, né? E de uma conscientização muito grande da compreensão do que é a pedagogia Waldorf, ou pelo menos qual é a proposta do Rudolf Steiner com a ideia dele em relação à pedagogia. Então, esse estudo é um estudo profundo e, na verdade, ele só começa na formação. É um começo, um breve começo, talvez mais intenso, onde a gente provoca esse autodesenvolvimento, a gente provoca essa reflexão. E eu acho que a gente precisa fazer isso ainda muito mais, provocar essa reflexão para estudar o que o Rudolf Steiner nos traz, mas refletir criticamente e observar. Então, não é porque ele disse que a gente aceita, mas a gente vai agora observar. Será que é assim mesmo? Deixa eu ver as crianças, deixa eu ver como é o primeiro ano, a educação infantil, um oitavo, um 12º. Faz sentido o que ele está dizendo, né? Então, esse trabalho reflexivo, ele é muito importante para acordar. Primeiro, para compreender toda a pedagogia, mas depois para realmente ser algo mais autoral, onde eu sou um indivíduo e, através desse estudo, dessa reflexão, desse autodesenvolvimento, desse trabalho interior constante, eu possa perceber se eu possa ter essa autoria, eu posso compreender e transformar isso que o Rudolf Steiner propôs. Porque ele propôs isso, mas nós estamos num outro momento, num outro país, num estado pandêmico. Então, eu preciso realmente ver como isso lida com a contemporaneidade, com o nosso momento. E é muito bonito, o Tobias Richter, um dos autores, ele fala o currículo e a proposta, ela é um diálogo, ela não é algo enrijecido, ela não é algo engessado que eu preciso aplicar aqui, mas é uma forma com que eu vou conversar com os meus alunos, com a disciplina, com os pais, com o meu meio ambiente, com a minha escola, como falou tão bonito o Simon, é uma conversa, né? E aí a gente sai de qualquer proposta enrijecedora ou qualquer coisa cristalizada e fechada e a gente começa a respirar e a conversar tanto com o meio, com a escola, principalmente com as crianças e com os pais. E a FELB certamente luta fortemente para proporcionar isso para os professores e, naturalmente, para os futuros professores.
mas a formação do professor ela não acaba nunca, quer dizer, ela acaba no dia em que a gente morre ou se aposenta e não trabalha mais como crianças, com as crianças. Mas como diz a Hannah Arendt, só aquele que tem um compromisso profundo com a atualidade, com a educação, com encarar o futuro de uma forma positiva pode estar diante de crianças, mesmo tanto como professor como pai, também diz a Hannah Arendt. Então é isso. Érica, posso fazer um comentário rapidinho sobre essa pergunta também? Por favor. Então, olha só, assim como a sessão de jovens não é uma entidade fixa em que a Érica faz parte, ela entra lá e faz parte, que a Gabriela entra lá e faz parte, que a Laila entra lá e faz parte, mas a sessão de jovens é o contrário, ela é o resultado desses indivíduos que fazem com que a sessão de jovem exista. Isso vale para qualquer lugar, né? A Escola Veredas não é um lugar em que ele abarca as pessoas, mas a Escola Veredas, onde eu trabalho, é o resultado, a consequência desses indivíduos todos que estão lá. Isso vale para a FELB ou para qualquer outro lugar. Então, tem uma coisa nessa pergunta também que é assim, quando eu falo a FELB, parece que eu me remeto a uma entidade, né? Ou quando eu falo um curso de formação, mas na verdade a pergunta é quem são os indivíduos que estão naquele contexto, naquele lugar, né? A FELB não é a mesma ao longo da história, a Escola Veredas não é a mesma ao longo da história. Então, acho que eu queria só acrescentar isso na fala tão bonita da Melanie, né? Porque se tem algo ali que está indo na contramão dessa busca do que é individual, do que é genuíno, né? Assim, a gente consegue caminhar como vocês estão fazendo na sessão de jovens. Assim, então, pera lá, então vamos fazer isso funcionar, e vamos publicar revista, e vamos fazer encontro. Porque é disso que essas instituições, esses grupos vão ser formados. Perfeito, João. Inclusive, você já respondeu a pergunta do Vitor, que ele até perguntou, né, como foi a passagem da profissionalização para um indivíduo na sua escola. Mas eu acredito que esteja respondido, né? Então, como eu compreendo disso, é que o indivíduo ele é só o resultado, né? Como se fosse uma planta. Então, o caule é como se fosse a instituição e tudo aquilo que floresce é o indivíduo, né? Que está sendo nutrido desse caule. Aqui também nós temos a pergunta do André, que ele pergunta como vocês veem o trabalho do colegiado como grupo, como forma de nutrir ou desnutrir uma pedagogia Waldorf. Acredito que também esteja tudo englobado, mas se vocês... Aí eu convido um dos três a, se quiserem, fazer um comentário sobre essa pergunta. Posso falar uma coisinha, então? Eu me empolgo, a coisa vai me cortando, tá bom? Eu vou falar sobre as duas perguntas, na verdade. O nosso corpo, com o passar da vida, ele vai se tornando cada vez mais rígido. A gente sabe que isso acontece, né? Existe no nosso esqueleto, por exemplo, uma concentração de colágeno e carbonato de cálcio, e isso vai se alterando, né? No bebê tem um esqueleto muito flexível e um velhinho tem um esqueleto muito quebradiço, muito duro. E quanto mais a gente envelhece, mais duro a gente fica. Mas tem uma forma da gente permanecer flexível num outro âmbito. A gente se enrijece como corpo, mas o nosso eu pode se tornar mais flexível. Então, um velhinho muito agradável, uma pessoa que a gente gosta muito de estar perto, muito sábia, é essa pessoa que tem muita flexibilidade, que está aberta para conversar com você e te ouvir. Então, é aí que o que é rígido se torna flexível. E uma escola, com o tempo, ela vai se tornando mais profissional e ela vai se tornando mais rígida como estrutura. E aí que o eu da escola precisa se tornar flexível. E isso, pelo menos na minha escola, aconteceu através do estudo da antroposofia. As pessoas que cuidam dessas instâncias que têm da NRGC são estudiosos da antroposofia, entusiasmados, que eles não azedaram, como o Steiner fala na antropologia geral, né? E o colegiado de professores, eu entendo que vai na mesma direção. Se eu tenho um grupo eu vivo num colegiado em que eu sou podado ou reprimido por minhas atitudes individuais e genuínas, eu tenho um colegiado que não está contribuindo para uma pedagogia viva. Agora, se eu tenho um colegiado que estuda realmente antroposofia a fundo e entende a importância dessa ação genuína do indivíduo, aí eu vou ter uma escola que vai ter a pedagogia viva. É a consequência disso, desse grupo que entende a importância do indivíduo.
Perfeito. E Posso comentar? Por favor, Desculpa. Simão. Imagina, desculpa eu. Então, me veio muito assim, talvez seja por essa fase pioneira em que talvez nós estamos, né? Com certeza estamos como instituição que precisa talvez de um esforço, um grau de atenção especial, né? Já que isso gera tensões, né? Então, falando de que eu percebo é investir na comunicação e investir também em estudar, em fazer arte juntos e em celebrar, sabe? Assim, a gente se desfrutar assim como coletivo, né? E de novo, assim, para fazer uma festa precisamos trabalhar, né? E que o trabalho também deveria ser uma festa. Cada vez que nós adultos, professores, pais conseguimos colocar as crianças no meio, olhar para elas e pensar no futuro, né? Então acho que qualquer trabalho vale a pena, sim. Então esse trabalho é uma celebração e cada conquista é uma grande celebração. Então que é fundamental, assim, nunca perder de vista as crianças e os jovens, né? E entender que a escola não é nem sequer deles, sino que ela pertence ao futuro, né? Encarnada nesses seres por enquanto, né? Então acho que essa poderia ser minha contribuição. Perfeito, Simão, muito obrigada. E eu trago, então, a última pergunta aqui para encerrar com chave de ouro. É a pergunta da Wanda, que ela vem e ela pergunta, né? O que vocês enxergam como uma relação viva de colaboração, especialmente entre os professores na educação infantil? Posso falar um pouquinho? Olha, nós passamos por uma experiência, né, que faz pouco tempo, recente, que decidimos abrir o ensino médio, né, morrendo de medo, mas sentindo muito que isso vibrava assim na nossa comunidade escolar, né? E um dos grandes medos era esse, dessa interação desse mundo dos jovens, dos adolescentes com as crianças, né? E hoje em dia, se eu ouço depoimentos de colegas, ou eu percebo no dia a dia, quando passo pelo jardim, quando vejo os meninos, as meninas em contato com diretamente com as crianças pequenas, ajudando a tomar conta, ou até desenvolvendo projetos junto com as professoras, com os adultos. E, nossa, essa imagem desapareceu. Assim, lógico, tem alguns aspectos que sempre podem ser aprimorados, mas a essência, quando as crianças assim olham para os maiores, né? Existe um elemento assim muito puro, muito lindo e é recíproco também, assim no sentido de pertenência que eu enxergo nos jovens também quando está em contato com eles, né? Então eu acho que esse é um elemento muito positivo que vejo na nossa escola, né? O fato de as crianças poderem se misturar trabalhando, né? Isso permite que ou talvez os maiores se comportem um pouco mais, né? E que talvez os menores tenham referências, né? Tanto na educação infantil como em outros momentos. Eu acho que é uma interface riquíssima, assim, né? Posso fazer um comentário, acrescentar uma coisa? Dá tempo, Érica? Eu acho muito bonito como a medicina não se chama de medicina antroposófica, mas se chama de medicina ampliada pela antroposofia, né? E a pedagogia Waldorf, eu acho que também poderia ser uma coisa interessante, a pedagogia ampliada pela antroposofia. E quando a gente começa a estudar a pedagogia Waldorf, a gente se encanta tanto pelo ambiente do que é o jardim, o que é o ensino fundamental e o que é o ensino médio, e a gente mergulha tão a fundo nisso que a gente pode criar uma barreira entre o resto da escola. Então, o jardim está aqui, o jardim é isso, e a criança que me interessa é a criança que está no jardim. A criança que está no ensino fundamental é a que me interessa, que está no ensino fundamental, e a que está no médio também. Quando a gente foi criar o ensino médio, pensei nisso também quando o Simon falou,
A gente fez um caminho tão bonito na Escola Veredas, assim, de conversa com toda a comunidade, e a gente entendeu, até por experiência em outras, que se o colegiado todo não comprasse a ideia do ensino médio, não faria sentido a gente abrir. A gente partiu dessa premissa logo no começo do ano. E o que fez sentido para o colegiado é olhar para o ser humano e entender que ele não é uma criança de primeiro setênio, de segundo setênio, terceiro setênio. Ele é um ser humano que está encarnando. E ele só vai desenvolver compaixão no futuro, ele só vai desenvolver idealismo lá no ensino médio se ele tiver tido isso de uma outra forma no primeiro setênio, no jardim. Então, o que acontece no jardim, o que acontece no fundamental, o que acontece no médio, tudo isso vai ajudar esse ser humano a encarnar. Então, talvez a forma como eu entendi a pergunta que veio, essa colaboração, eu entendo que vem nesse sentido de olhar como grupo para o ser humano que está encarnando e entender que o que acontece no médio tem relação com o que acontece no jardim e o que acontece no fundamental. E olhar de forma holística, ampla para o ser humano. E aí eu acho que a gente tem um colegiado, de novo, que estimula o indivíduo a agir de forma intuitiva e genuína e que olha realmente para a criança e para o jovem que está na frente dela. Não como fragmentos divididos em setênio, mas como um ser humano todo que está encarnando. Gostaria de comentar também, Melanie, a respeito dessa pergunta. Obrigada, Érica. Acho que os nossos convidados fizeram bem demais. Bom, então, sendo assim, nós vamos encerrando esse encontro maravilhoso aqui e agora. Agradecer, né, a presença de todos, de todas, agradecer aos nossos convidados por terem aceito o convite, por terem, então, compartilhado conosco, ter nutrido tão bem a nossa noite de hoje. Agradecer a Melanie pelo espaço, a Faculdade Rudolf Steiner, a sessão de jovens, a todos os meus colegas, todos os membros que sempre me impulsionam muito e sempre nos trazem muitas boas ideias, pela organização e, enfim, agradecer muito, é só o que eu tenho a dizer no momento. Eu vou deixar aqui no chat, mais uma vez, o link para aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais a sessão de jovens. Nós temos um grupo informativo no WhatsApp, eu deixarei o link para aqueles que quiserem entrar, e também a página do Instagram, onde vocês podem acompanhar, então, os nossos eventos. A gente também faz essa ponte, então, de todos os eventos antroposóficos que acontecem, né? Então, eventos da faculdade, da FELB, de outras escolas, eventos de projetos sociais, diversos eventos. Para vocês que queiram ficar mais antenadinhos, é só lá dar uma conferida na nossa página. O webinar da faculdade também acontecem às terças-feiras, às 19 horas. São tão ricos quanto esses, são lindos, maravilhosos, então vocês também fiquem antenadinhos. A gente também divulga lá na sessão, mas também tem o Instagram da faculdade, tem a página, tem o site e tem o canal do YouTube que ficam salvos os webinários que rolaram por aqui. Então, vocês podem super dar uma olhada lá. É isso, eu agradeço mais uma vez e passo a palavra para a Melanie. Boa noite. Érica, muito obrigada. A faculdade agradece muito a presença da sessão de jovens aqui. É um convívio que a gente quer ter, a gente quer estimular as atividades de vocês, a gente acredita muito nessa força e nessa organização, nessa vivacidade, nesse não enrijecer que vocês trazem para nós. Então, muito, muito obrigada. Tem alguém compartilhando alguma coisa aí?